Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa de número 185 que vai ao ar no domingo, dia 20 de agosto de 2023. Galera, mais um mês que está caminhando para o final, hein? Esse é o penúltimo Tributologia do mês de agosto. Mas vamos ao que interessa. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estarem comigo mais essa semana. E porque eu não tenho como dizer o quanto eu fico feliz em perceber que o Tributologia tem feito diferença, tem sido um instrumento de consulta, de aprendizado e, mais importante, de difusão do direito tributário. Galera, o Tributologia de hoje, ele mistura direito tributário com direito penal. Vamos falar da ADI 4273. O STF julgou a ADI 4273, onde se discutia a constitucionalidade das leis 11.941 de 2009 e 10.684 de 2003. A Lei 11.941 e a Lei 10.684, elas são leis que trouxeram para o direito um abrandamento da aplicação do direito penal nos casos de parcelamento e nos casos de pagamento do débito tributário, né? A lógica dessas leis é que o indivíduo que responde pelo crime tributário, enquanto ele estiver com crédito parcelado, não cabe a responsabilização penal, ou caso ele pague o tributo que foi sonegado, fica extinta a punibilidade pela prática do crime. Essas leis foram questionadas no STF, né? Essa ação ajuizada, essa ação direta de inconstitucionalidade, a ação 4273, foi ajuizada lá em 2009, né? Pela Procuradora-Geral da República à época. A lógica da alegação do MP é que efetivamente essas medidas elas seriam medidas despunibilizadoras, né? E o argumento do MP é que a ameaça de pena é o que permite a arrecadação do tributo. O argumento do MP nessa ação é assustador, né? Porque o tributo ele tem que ser cobrado pela execução fiscal. Já existe um rito processual mais célere, já existe um rito processual mais favorável, que é a execução fiscal. A utilização do direito penal como instrumento de cobrança é um absurdo. É você tratar o contribuinte como inimigo. É você pegar o direito penal do inimigo e aplicar no direito tributário, né? Como o direito tributário do inimigo. Como se o contribuinte fosse o inimigo do Estado. E não é. Né? A grande maioria dos contribuintes brasileiros não pagam tributo, não é porque são sonegadores em potencial ou porque são bandidos. É porque passam por dificuldades financeiras, passam por dificuldades no negócio. O brasileiro ele é um empreendedor que mete a cara e tenta fazer dar certo e não consegue. Enfim. Então, efetivamente, a lógica do MP na promoção dessa ação direta de inconstitucionalidade foi efetivamente que é a pena que obriga o pagamento, né? Eu já discordo um pouquinho desse argumento. Eu concordo muito mais com o STF, porque essas leis, elas estimulam o adimplemento do tributo. Elas estimulam que o pagamento seja efetivo. Sabe por quê? Porque quando você tem uma lei que diz, olha, se você tiver um crime tributário, um crime material nas suas costas, uma sonegação nas suas costas, e você pode, até o oferecimento da denúncia, pagar e extinguir a punibilidade, ninguém quer responder por um crime. Se o indivíduo ele vai se virar, ele vai pegar dinheiro emprestado no banco, ele vai pegar dinheiro emprestado com um amigo e ele vai pagar. Se ele puder parcelar, ele vai parcelar. Ou seja, a existência dessa alternativa, essa existência ela não desestimula o pagamento do tributo, pelo contrário. Ela facilita a arrecadação e, ao mesmo tempo, protege aquele bem tutelado que é o dinheiro público e protege o direito fundamental do cidadão, que não vai
se submeter à última ratio do direito, que é o direito penal, porque simplesmente passou por uma dificuldade financeira. É um absurdo você pensar em prender o indivíduo que passou por dificuldade financeira. Sabe? Então, assim, essa decisão do STF foi no plenário virtual, foi por unanimidade, né? Então, e cá entre nós, o voto do ministro Cássio Nunes Marques foi muito bom. Muito bom. Né? O ministro Nunes Marques ele entendeu que essas leis elas estimulam a reparação do dano ao erário e levam ao aumento da arrecadação, fomentando a atividade econômica, preservando empregos. O ministro Cássio deixou muito claro que as opções de suspender a pretensão punitiva e o prazo da prescrição penal em virtude do parcelamento dos débitos de um lado e distinguir a punibilidade em função do pagamento integral desses mesmos débitos de outro, se mostram adequadas, compatíveis e idôneas à proteção do bem jurídico tutelado pelas normas penais incriminadoras. Ou seja, são previsões legais que estimulam, acima de tudo, a reparação do dano, o afastamento, né, do excesso do direito penal, afastam a restrição à liberdade, que é um bem maior, desde que o indivíduo restitua o Estado ao status quo ante, desde que haja reparação integral daquele prejuízo que foi causado ao Estado, sabe? Então, assim, nesse caso, você tem a proteção do direito fundamental do cidadão, você tem a reparação do dano e você tem a efetiva aplicação do direito penal como última ratio, como último recurso, somente quando nenhuma outra medida for suficiente. Então, restringir a liberdade como forma de pagamento não é nem um pouco inteligente. Porque restringir a liberdade faz com que o indivíduo não pague. Uma pessoa presa ela não produz, uma pessoa presa ela não tem renda. Aí mesmo que o Estado não vai ver ressarcido aquele montante que ele deveria receber. Portanto, senhoras e senhores, essa decisão do STF ela é muito importante para demonstrar o que é o direito tributário e para que serve o direito tributário. É para arrecadar, ponto, não é para prender ninguém. Não é para prender ninguém. E eu digo mais, existe um erro na súmula vinculante 24 lá do STF, né, que fala da necessidade do exaurimento da esfera administrativa para a imputação do crime tributário. A súmula vinculante 24, ela efetivamente, ela trata especificamente do crime material contra a ordem tributária. Se você pegar essa decisão do ministro Nunes Marques, que foi por unanimidade votada no STF, você percebe que essa súmula vinculante 24 ela precisa de ajustes. Não é só com relação ao crime tributário material que você tem que esperar o exaurimento da esfera administrativa, não. No crime formal também. Vamos pegar, por exemplo, um crime contra a ordem tributária que é muito praticado por importadores, ou pelo menos muito imputado a importadores, que é o caso do descaminho. O descaminho é a utilização de qualquer meio para recolher menos tributos da importação. Qualquer meio para recolher menos tributos da importação, esse é o conceito do descaminho. Ora, mas espera lá. Espera lá. Tem alguma coisa aqui que a gente tem que levar em consideração e ficar atento. Essa situação do descaminho. Porque veja bem, quando a gente fala do descaminho, a gente está falando em qualquer meio para não pagar tributos. Mas quem define a base de cálculo do tributo aduaneiro é o auditor da Receita. Se o importador conseguiu uma mega negociação na China, por exemplo, com um preço super baixo, e o auditor aqui não concorda com ele, ele arbitra um valor de base de cálculo do tributo aduaneiro e, ao mesmo tempo, ele faz uma representação fiscal para fins penais por um crime formal. Mas o importador tem o direito de inaugurar a esfera administrativa, de juntar provas de que ele realmente pagou um valor inferior lá na China, juntar negociação, demonstrar que o valor que ele conseguiu é melhor do que o valor do mercado normalmente, porque o volume que ele comprou é maior. E aí? E aí que enquanto estiver durando a esfera administrativa, não há sequer a caracterização do crime, na minha opinião. Só que a súmula vinculante 24 não aborda esse caso, não abrange esse caso.
Por quê? Porque a súmula vinculante 24 fala em crime material, não fala em crime formal. Então essa decisão do STF é muito importante para os crimes tributários de um modo geral. Porque no frigir dos ovos, qual é a opção do legislador? A opção do legislador é a punição como última ratio. A punição penal como última ratio. A prisão como última ratio. O objetivo é arrecadação. E o contribuinte tem que ter direito ao exercício do contraditório ampla defesa quando o que está em jogo é a sua liberdade, que é o bem maior. Portanto, eu aproveito o gancho desse julgamento, que é um julgamento extremamente relevante para o direito tributário, demonstra que o objetivo da norma penal tributária é arrecadar e não prender. Então, eu aproveito o entendimento da ADI 4273 para dizer o seguinte, olha, a súmula vinculante 24 precisa ser revisada. Porque há crimes contra a ordem tributária, crimes formais, que você precisa da esfera administrativa para entender e caracterizar a própria conduta criminosa, como é o caso do descaminho. Então, senhoras e senhores, parabéns ao STF pela decisão, uma decisão acertada, uma decisão justa. O contribuinte não é inimigo, o contribuinte não tem que ser preso porque não pagou o tributo, principalmente pela inexistência da comprovação do dolo. Isso só vai ficar claro se efetivamente houver o exaurimento da esfera administrativa e se efetivamente o contribuinte não pagar ou não parcelar o tributo. Pagou ou parcelou, o bem da vida tutelado pelo crime tributário foi atendido, que é a arrecadação. Parabéns ao STF pela decisão, excelente decisão. E muitos vão dizer assim, mas isso estimula a sonegação. Não, não estimula. Pelo contrário, estimula a arrecadação. Porque o contribuinte que passou por uma dificuldade, ele vai procurar pagar porque ele não quer ver o sol nascer quadrado, se é que dá para ver o sol. Senhoras e senhores, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês por mais uma semana falando de direito tributário. Se você gostou do Tributologia, dá o seu like, avalie o podcast, curta, compartilhe para que ele chegue ao maior número de pessoas possível. Um beijo enorme e semana que vem tem mais Tributologia. Tchau, tchau, galera. Até semana que vem.